E eu acho que esse problema ele começa ainda na universidade. Porque quando você vai ver os debates nas universidades federais, né? Era tipo, eu lembro que teve um em 2016, na época do impeachment, sobre a democracia. Aí o debate sobre democracia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí era Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Freixo, do PSOL e Lindbergh Farias, do PT. Quer dizer, não tem debate. Então, o professor que ele se forma ali, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a concepção de debate dele é um debate dentro da esquerda com as mais diferentes vertentes da esquerda. E aí ele acaba levando ali, né? Isso para a sala de aula quando ele se forma. Sim. Isso é um grande problema. Eu lembro quando eu ouvi falar da teoria da Terra plana a primeira vez. Ai, meu Deus. E aí, eu já contei pra Yas que eu fui atrás, fui ver o que era, eu queria entender o que era. E aí, obviamente, né, a Má mora comigo, e aí ela viu, o que é? E tal, eu falei, um negócio que tô vendo e tal, bababá. E eu achei sensacional, porque ela chegou pro professor e perguntou, tipo, falou e tal, que eu tava vendo isso, não sei o que, não sei o que. E ele, em momento algum, tava ela com os amigos, foram conversar com o professor. E ele, em momento algum, falou, é ou não é. Ele virou e falou, o que vocês acham? Vamos ver, vamos pesquisar. E não sei o quê. E foi... Só que em momento algum ele chegou falando assim, 2 mais 2 é 4, tchau. E virou e foi embora. Não. Mas o que você tem de informação? O que você ouviu? Ele era professor ouvi tal do coisa. Ele era geografia mesmo, né? Geografia. Mas o que você ouviu? Tal coisa. Mas isso tal coisa aqui, eles explicaram por quê tal coisa. Não, então. Porque aí não sei o quê. Aí ele foi. Aí no final eles entenderam e tudo. Mas eu achei sensacional que ele podia ter resolvido o problema em 10 segundos. Mas ele preferiu fazer... né? Ele poderia ter... Não. Calma. A dúvida não é absurda. A dúvida, ela é genuína. Tá tudo bem vocês terem dúvida. Vamos conversar sobre ela? Eu tenho uma história muito interessante sobre isso, que é o seguinte. Eu tava, acho que na minha 8ª série, ainda não tinha o tal do 9º ano, né? Tava na minha 8ª série indo pro 1º ano do ensino médio. E aí eu tive um professor de língua portuguesa que era filiado ao PT, sindicalista, assim, roxo e tal. Mas na sala de aula era impressionante. Ele não manifestava essa tendência dele. Tanto é que foi por causa dele, o professor Moisés, nunca vou me esquecer o nome dele. Ele foi o sujeito que introduziu o assunto da cota racial na sala de aula e, portanto, da minha vida, que eu não sabia que existia. E aí ele começou a me provocar de um jeito, até hoje, eu acho meio exagerado, né? Como eu não tinha um interesse muito grande por vestibular, nem por política, nem por nada. Eu era um aluno de mediano para mal, assim, naquela época. E aí ele pegou e tava falando de vestibular e em determinado momento ele pegou e falou: pessoal, vocês têm que começar a se preparar para o vestibular desde já, menos o Fernando, porque ele vai ter o benefício da cota racial e não precisa estudar tanto assim. Putz. Nossa, nessa hora eu me revoltei. Como assim, professor, não sei o que e tal? Mas você não sabe o que é cota racial, vai pesquisar e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre cota racial, comecei a desenvolver o meu posicionamento contra, ele claramente era a favor, e em toda a aula seguinte, né, que a gente entrava no assunto, ele de alguma maneira me provocava a entrar cada vez mais no debate. E aí ele foi percebendo que eu estava formando a minha opinião contrária, em nenhum momento ele me impediu. Pelo contrário, ele foi me incentivando a pesquisar, para ter mais argumentos no debate, para debater cada vez mais. Né? Ele foi Exatamente. Engordando isso. E graças a ele, eu formei um posicionamento mais à direita, liberal, e ele nunca me impediu de... Hoje ele deve se arrepender, claro. Mas pelo menos na época, ele não me impediu e continuou me incentivando. Não é bonito quando a pessoa de fato acredita na democracia? Exatamente. Sabe? É isso que eu falo. Não importa qual lado a pessoa está. Não importa. Desde que ela de fato acredite na democracia. Então, assim, não é lindo a possibilidade de a gente pensar diferente? Se você quiser uniformizar do seu lado ou do outro lado, todo mundo vai perder. Porque a hora que você não precisa debater o seu argumento, ele enfraquece, né? Exatamente. Se eu disser pra você, isso aqui é um abacaxi, você fala, é mesmo? Eu falo, tá bom, fica os dois idiotão aqui falando que são abacaxi. Aí ela chega e fala, não, caralho, é um microfone. Não vamos conversar com ela. Porque ela falou que é um microfone. Ó, que louca. Pode, um negócio Às vezes me sinto assim. Então, é muito isso, assim, que força a nossa narrativa tem, a nossa ideia tem, se ela não for confrontada e ela não puder se provar. Não, eu quero conversar, eu não quero falar pra convertido. Eu quero mesmo que venha quem discorda. Vamos conversar mesmo. Porque daí gera o debate, né? É. Sentar aqui todo mundo concordar,
Né? Pois é. Toda unanimidade é burra. E você não se evolui como pessoa também, né? Claro, claro. E também porque nenhum dos dois lados tem só coisa boa e nenhum dos dois lados tem só coisa ruim. Pois é. Né? Então, se a gente afastar muito o outro lado, a gente não tá só se blindando. A gente tá perdendo também. Então, é essa conta que eu faço sempre. Eu queria te perguntar de uma